Bom dia, gente! Mais um VaptVupt extra, né? Esse é o segundo da semana, mas acho que será necessário. Vou falar sobre um tema muito importante, abordando um pouquinho dos malefícios das telas no longo prazo na vida dos nossos filhos, né? A gente tem que pensar no futuro, sim, principalmente no futuro das nossas crianças. Oi, Cris! Bom dia, gente! Para quem tá chegando agora, clica aqui no aviãozinho, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares. É VaptVupt, é coisa rápida, tá bom? Então, eu vou começar já, porque não tem como a gente ficar aguardando, né? Passa rápido o tempo. Então, eu já vou começar falando aqui o que eu separei para dividir com vocês a respeito desse assunto, tá? Eu vou entrar um pouquinho nesse assunto trazendo para o meu público, trazendo para o conteúdo que eu falo aqui, tá? Eu não vou me aventurar de discutir o que aconteceu lá, de entrar em detalhes do que aconteceu lá, de tomar partidos, quem tá certo, quem tá errado, o que eu acho. Não, esse não é o meu objetivo com o VaptVupt hoje, tá? Eu vou falar para vocês sobre o que aconteceu lá no Oscar e a relação que isso tem, né? A lição que a gente pode tirar desse ocorrido lá, como eu estou preparando o meu filho para o futuro. A educação que eu estou dando hoje para o meu filho e que tipo de adulto ele se tornará daqui 30 anos, por exemplo, tá? Então, esse é o meu foco. Eu ouvi muitas coisas, eu ouvi pessoas falando a respeito do que aconteceu no Oscar, eu vi imagens diferentes, li diversos comentários, porque assim, logo que aconteceu, bombou de gente falando nesse assunto, né? O Oscar, né? O mundo todo ficou sabendo. Então, assim, várias pessoas aproveitaram o gancho e começaram a fazer postagens a respeito desse assunto, começaram a discorrer a respeito desse assunto. E eu não fiquei só em um perfil, eu comecei a analisar diversos perfis e ouvi diversas pessoas falando a respeito disso, para que eu conseguisse chegar na minha opinião formada, né? Além de eu ler o que as pessoas discorriam a respeito do ocorrido, eu também procurava ler os comentários. E eu confesso para vocês que eu fiquei bem chocada com muita coisa que eu li, né? A gente, infelizmente, nós estamos vivendo uma guerra. Mas não é uma guerra armada, né? Nós estamos vivendo uma guerra de palavras, onde as pessoas machucam umas às outras, onde as pessoas ofendem umas às outras. Gente, baixar meu óculos, porque eu fico um pouco assim com reflexo, mas eu não consigo fazer sem óculos, sem chance. Então, olha só. Então, nós estamos vivendo uma guerra mesmo, sabe? De ofensas, de palavras que machucam, que agridem a honra das pessoas. Eu fiquei horrorizada com tudo que eu fui lendo, né? Como as pessoas são prontas para fazer julgamentos, como as pessoas são prontas para apontar o dedo, como as pessoas baixam, como as pessoas descem um pouco o nível, como é fácil tirar uma pessoa do sério, como ela se ofende por pouco. Não é algo que nem está envolvendo a vida dela, mas ela quer brigar por uma verdade que ela nem sabe se é verdade, né? Por que eu quis falar sobre isso? Pensando sobre tudo que aconteceu, eu pensei e falei assim, gente, é muito importante a gente refletir diante de tudo isso que aconteceu, né, lá no Oscar, o tipo de educação que eu estou dando para os meus filhos. Minha filhinha de 1 ano, meu filhinho de 4 anos. Por quê? Porque a gente quer que os nossos filhos tenham um bom desenvolvimento. Então, assim, eu quero que os meus filhos sejam adultos melhores preparados para viver em sociedade. Todo pai, toda mãe deseja isso. Deseja que o seu filho esteja melhor preparado para viver em sociedade. Então, olha só a relação que eu quero fazer com o que aconteceu no Oscar com a educação dos nossos filhos, né? Eu assisti alguns vídeos, vi algumas cenas que trouxeram dúvida para mim, né? Será que nós estamos sendo manipulados ou era mesmo? Mas muitas cenas trouxeram dúvida, né? Foi muito confuso, diversos sentimentos,
Uma hora riu, outra hora deu tapa, outra hora chorou. E aí eu falei assim, não, vamos nos aprofundar, vamos entender o que está acontecendo, vamos compreender as coisas e não sair fazendo julgamento precipitado. Eu assisti, né, informações a respeito do que aconteceu no Instagram da Giovana Mel, tá? E do Fernando Conrado, tá? São dois perfis que eu indico para quem quiser se aprofundar. Voltou? Pra mim tá travando. Se continuar travando, me avisa que eu de novo vou para outro ambiente aqui da minha casa, tá bom, gente? Acho que é o sinal. Então, olha só. Maiores informações a respeito do Conrado, é a dica que eu dou pra vocês, tá? Que eles se aprofundaram muito mais. Esse não é o meu objetivo aqui, eu não vou me aprofundar, tá? Eu vou pincelar algumas coisas que eu ouvi. Eu não vou insistir. Eu vou mudar de ambiente aqui. Eu queria entender por que tá travando, mas tudo bem. Eu venho pra sala, que eu acho que aqui vai ficar melhor. Aqui vai ficar melhor. Pronto. Então, olha só, né? Ouvi, né, o que eles falaram a respeito e começou a fazer muito sentido pra mim, né? Eu falei assim, gente, mas será? O que eu fiquei sabendo, e acho que muitos de vocês ficaram sabendo também, além de eu analisar as imagens, né, do ator rindo quando ele foi dar o tapa, do ator segurando o riso quando ele virou e estava retornando ao lugar dele, eu fiquei sabendo que a Pfizer patrocinou o Oscar, né? E também fiquei sabendo que a Pfizer patenteou um remédio para a doença que a esposa do Will Smith tem. Aí eu pensei, falei, gente, será? Coincidência? Eu até comentei isso num perfil. Eu não emiti julgamento algum, eu não emiti a minha opinião, eu só coloquei. Será coincidência? E deixei um ponto de interrogação, para que as pessoas fossem atrás de informação e para que as pessoas buscassem, cada um tirar as suas próprias conclusões, tá? Cada um buscar e ter a sua opinião. Eu não tô aqui para falar o que é certo ou o que é errado. Se alguém agiu certo, se alguém agiu errado, se a piada foi de mau gosto, se a piada foi de mau gosto. O meu objetivo aqui não é falar sobre isso. Eu quero trazer reflexão para vocês sobre o quê? Dentro do que eu domino sobre educação e desenvolvimento infantil, dentro do que eu estudo, dentro do que eu vivo na minha casa, dentro do que eu vejo depois que eu reduzi telas, depois que eu eliminei telas, é isso que eu quero trazer para os pais, é isso que eu quero que vocês assistam e que vocês compartilhem com outras famílias, tá? Quem assistir isso daqui depois, gravado, já vai estar no futuro. Essa live já vai ter acontecido. Mas é um conteúdo muito rico e que precisa ser disseminado para outras pessoas, tá? Nós estamos formando os nossos filhos para o futuro. Então, a gente precisa pensar a longo prazo. Essa é uma grande dificuldade que a gente tem. A gente não pensa num longo prazo. O que eu quero da minha vida daqui 10 anos? Eu falo, não sei, eu não tenho a menor ideia. O que eu quero para a vida do meu filho daqui 30 anos? Que tipo de adulto eu quero formar para a sociedade? Que tipo de filha, que tipo de filho eles serão quando eles estiverem com seus 34, 35 anos de idade? Eu anotei aqui 3 tipos de pessoas, tá? Porque foram os tipos de pessoas que eu observei nos comentários a respeito desse assunto. Então, quais são esses 3 tipos de pessoas? O primeiro tipo de pessoa são as pessoas que elas não estão nem aí pra nada, tá? Elas não estão nem aí com o que aconteceu lá no Oscar. E elas falam, o que aconteceu lá não tem nada a ver comigo. Eles estão lá ricos, ganhando dinheiro, são atores, comediantes, e eu tenho que trabalhar, eu não quero saber, tô preocupado com a minha vida, com quem tá perto de mim, com quem eu gosto. Então, assim, a gente vai colocar essa como um tipo de pessoa que são um pouquinho egoístas, né? Que não pensam no outro, não querem saber o que está acontecendo na sociedade, não querem saber de política, não querem saber de estudar um pouquinho de filosofia. A gente precisa entender o ser humano. Mas tem as pessoas que não estão nem aí para nada ou que só pensam em si mesmo.
existe esse tipo de pessoa, tá? Segundo tipo de pessoa, né? A pessoa que ela sai fazendo pré-julgamentos e atacando outras pessoas. Ela tem o que ela acredita como a única verdade. Ela é uma pessoa um pouco intransigente, né? Ela é uma pessoa um pouco difícil de lidar. Ela não consegue ouvir um outro ponto de vista. Ela não consegue dialogar. Já começa a brigar, já começa a discutir. Ela não sabe ouvir tão bem. Ela é pronta para falar, ela é pronta para emitir julgamentos. É muito difícil, né, conversar com esse tipo de pessoa, mas é um tipo de pessoa também. E temos a terceira pessoa, né, que são as pessoas que elas refletem sobre um acontecimento, elas sabem dialogar, identificar o que é verdade e o que não é. Elas param para refletir sobre as coisas, elas analisam algo e elas prestam atenção no tom de voz, no movimento corporal, na cena toda, o que está acontecendo. Porque o ambiente todo, ele narra pra gente o que está acontecendo. Não é só a ação de um indivíduo. O ambiente todo, onde eles estão, aí como eu pontuei para vocês, quem está patrocinando, quem acabou de patentear um medicamento, para qual doença, quem tem essa doença. Ó, eu só tô trazendo aqui pontos para gerar realmente reflexão. Então essa pessoa é um outro tipo, que analisa com sabedoria, com inteligência o que está acontecendo. Ela não fala antes dela estudar, ela não fala antes dela compreender, ela não emite julgamento antes dela realmente entender o que se passou. Concordam comigo até aqui? Três tipos de pessoas, então, tá? E o que eu quero perguntar pra vocês, né? Daqui 30 anos, né? Quem tem filhinho de 4 anos, seu filho vai estar com 34, né? A Letícia, minha caçula, tem 1 aninho, ela vai estar com 31. A Larissa, que tem 7, vai estar com 37. Não, quase a minha idade. Se isso acontece de novo, que adulto será o seu filho? Em qual desses 3 perfis o seu filho vai se encaixar? Eu percebi nos comentários, né, esses 3 tipos de pessoas. E por que eu quero trazer essa reflexão para as famílias? Porque nós desejamos o melhor para os nossos filhos. Eles vão viver em sociedade. Você quer que o seu filho seja uma pessoa manipulável, né, que é manipulada. Você quer que o seu filho seja aquela pessoa famosa Maria vai com as outras, que não tem uma opinião formada, que um fala, ele fala assim, nossa, interessante isso que você falou, eu concordo. Aí passa 1 hora, ele tá conversando com uma outra pessoa, a outra pessoa vem com outro ponto de vista, contrário àquele primeiro que ela ouviu, e ela fala, nossa, eu não tinha pensado por essa perspectiva, não é que faz sentido também? E aí fica aquela, né? Maria vai com as outras, é uma pessoa facilmente manipulável. Os seus filhos, quando chegarem na fase da adolescência, eles terão amigos. Chega uma parte da vida que a referência dos nossos filhos não serão nós, não, tá? Serão outras pessoas. Eles vão procurar um professor como uma referência, um amigo adulto. Vai ser alguém do contato deles e uma pessoa que eles admiram, tá? Eles vão buscar uma pessoa de fora como uma referência. Então, a dica que eu quero dar para vocês aqui, preciosa, né, a respeito desse assunto nós não podemos menosprezar a educação que nós estamos dando para os nossos filhos, mesmo que eles sejam bebês. Eu não posso menosprezar o aprendizado do meu filho, como ele aprende, como ele se desenvolve, como ele está crescendo, né? O que é esse menosprezar? Não dá tanta importância, tá? Eu não posso relativizar. Todo mundo faz assim. Eu não posso ir com a massa. Eu tenho que estar atenta ao que o meu filho recebe nesse mundo, ao que ele está recebendo dentro da minha casa. Por quê? Gente, eu não posso relativizar o que o meu filho assiste. Eu não posso relativizar o que ele ouve, o que ela dança, o que ele faz no tempo livre. Eu tenho que estar atento a isso, a tudo isso,
Porque toda essa somatória, né? Tudo que o meu filho recebe na primeira infância é o que ele vai levar para a vida dele. É o que vai formar nele como pessoa, o caráter, é o que vai trazer, né, as virtudes. Eu que desenvolvo as virtudes no meu filho, eu que vou desenvolver a virtude da fortaleza. Eu quero que ele seja uma pessoa preparada para a vida, uma pessoa forte, uma pessoa que não desiste na primeira dificuldade, uma pessoa que sabe lutar pelo que ele quer, né? Uma pessoa que quando ele estiver lá na adolescência ou quando jovem namorando e aí a namorada termina o relacionamento com ele, eu não quero que o meu filho seja uma pessoa que fique sem chão. Eu não quero que a minha filha seja uma menina que se tranca no quarto e fica durante uma semana chorando. E eu tenho que estar atenta a isso agora. Além das telas e do malefício das telas, eu falo muito das 5 linguagens do amor. Eu preciso abastecer o tanque emocional da minha filha e do meu filho diariamente. Porque eles precisam crescer com esse senso de importância dentro deles. Eles precisam crescer sentindo que eles são importantes, sentindo que eles são amados. Porque lá na frente, quando eles são demitidos de um emprego, ou quando o chefe menospreza, sabe? Quando o chefe faz ele passar vergonha, quando tem algum tipo de abuso, o meu filho e a minha filha, eles sabem como lidar com essa situação, porque eles têm força. Eles cresceram num ambiente harmonioso, eles cresceram rodeados de amor. Então, olha como é importante na primeira infância que os nossos filhos, que as nossas crianças cresçam dessa maneira. Eu tenho que tomar cuidado. O que meu filho está assistindo? Que tipo de desenho? Está acrescentando alguma coisa na vida dele hoje? Que tipo de joguinho de videogame eu permito que o meu filho fique lá jogando? Ele está perdendo o tempo da vida dele? Rebeca, eu acho que assim, são momentos para brincar, né? Mas será que não tem outros tipos de brincadeiras que vai agregar muito mais na vida do seu filho? Será que o excesso de jogos, né? Será que o excesso de contato com as telas, com televisão, com o uso do celular, não vai estimular a produção de um hormônio no cérebro dele que vai fazer com que ele se torne uma criança viciada? Será que isso não vai tirar o prazer dele pelos livros, pela leitura de clássicos, que vão permitir que ele se torne um jovem e um adulto maduro, mais preparado para viver em sociedade? Faz sentido, gente, esses questionamentos que eu tô trazendo aqui para vocês? Se não faz sentido, por favor, fala para mim. Eu quero saber se faz sentido isso. Eu tenho que tomar muito cuidado com quem o meu filho anda. Meu filho já não é tão pequenininho, Rebeca, já perdi? Não, você não perdeu. Se o seu filho mora na sua casa e você é o responsável por ele, porque você paga as contas, então você não perdeu. Ainda dá tempo de recuperar. É mais difícil? É claro que é. Porque provavelmente esse adolescente, ele tá cheio de maus hábitos. Mas como que a gente muda os maus hábitos? Estabelecendo novos hábitos. Eu vou começar a tirar da vida dele aos pouquinhos esses hábitos ruins. Eu vou inserir hábitos novos. Serão difíceis? Serão difíceis, mas faz parte do processo. Ninguém tem nada de mão beijada. Tudo que muito vale vai custar. Vai ter um preço. Se eu quero comprar uma casa é caro. Eu preciso fazer o quê? Eu preciso abrir mão de sair, eu preciso abrir mão de comer fora, eu preciso abrir mão de viajar. Não é assim na vida adulta que as coisas funcionam? Eu quero comprar um carro. A gente tem que começar a ensinar isso para os nossos filhos. Não tem como ter tudo. E, infelizmente, aquela criança que ela tá constantemente na tela, diante de uma tela, ela tá recebendo tudo pronto. Ela não sabe o que é batalhar pelas coisas. Ela não sabe o que é se dedicar pelas coisas. Ela não corre atrás, ela não precisa. Tá todo mundo fazendo tudo por ela. Ela recebe tudo pronto lá no desenho, ela vê o que vai acontecer, ela vê como que se resolveu as coisas, ela tá perdendo tempo de criar, de inventar, de fazer um trabalho manual. Aí dentro de casa, né, o que eu vejo muito acontecendo, a mãe guarda os brinquedos, a mãe faz o lanchinho, a mãe faz isso, a mãe leva ali, a mãe pega pra ele. E a criança tá perdendo autonomia. E os próprios pais que estão tirando essa autonomia da criança pra ela se desenvolver. Gente, eu dava aula no ano passado para crianças de 7 anos de idade. Eu contava nos dedos os meus alunos que sabiam amarrar o cadarço.
E eu fiquei um dia muito impressionada, porque um dos meus alunos virou pra mim e ele falou que a mãe comprava o tênis de velcro. Se ele for pro 5º, 6º, 7º ano. Eu falei assim, nossa, e você acha legal você com 12, 13 anos não sabendo amarrar um cadarço? Se um dia você vai jogar um futebol e você precisa colocar uma chuteira, não existe chuteira de velcro. Você vai fazer o quê? Você vai pedir para um amigo seu de 14 anos amarrar porque você não aprendeu a amarrar e você não quis amarrar? Aprender, né? Amarrar? Então, a gente não pode adiar o aprendizado e o desenvolvimento dos nossos filhos. A Letícia tem 1 ano de idade. Gente, eu vou mostrar um dia pra vocês. Quando eu preciso organizar as coisas aqui em casa, guardar Tupperware, guardar brinquedinho, ela já guarda. Mas eu coloco ela pra guardar. Lele, ó, pega essa pecinha e coloca aqui. Dá mais trabalho pra mim? Demanda mais tempo? Sim, mas faz parte. Eu sou mãe. Essa é a minha responsabilidade. Capacitar, preparar os meus filhos pra vida. Essa é a minha responsabilidade. E eu não posso fugir disso. Nós não podemos fugir disso, gente. Fiquem atentos, tá? Para finalizar, não relativizem a educação dos filhos de vocês. Não sejam pais, Maria vai com as outras, o que aquela mãe faz eu vou fazer. Não, tá? Conversa com seu marido, alinha a educação que os seus filhos vão receber dentro da sua casa. E não se preocupem com as opiniões dos outros. Ninguém paga as contas de vocês. Eu tô falando por experiência própria. Eu reduzi as telas aqui na minha casa. Eu não tô falando nada da minha cabeça. Tá? Eu estudei muito sobre o assunto, eu li livros sobre o assunto. Mas eu tô falando isso porque eu vivo isso. Faz 1 ano que eu eliminei as telas da vida dos meus filhos. Faz 1 ano que eles não assistem televisão. Claro que, né, gente, eu sempre tenho que fazer esse parênteses, porque senão as pessoas vão falar, como assim? Nós vamos ao cinema quando dá. Esporadicamente temos filme em família, em casa. Eles não assistem televisão todos os dias, eles não ficam vendo desenho, isso acabou. Nada, tá? E eu tô vendo os frutos e são maravilhosos, eu desejo isso para outras famílias, então eu compartilho aqui o que eu vivo, é a minha realidade. Muita gente criticou? Muita gente criticou. Muita gente ainda critica. Mas ninguém paga a minha conta. Ninguém sabe quais são aqui os resultados que eu tô colhendo disso. Ninguém sabe. A minha família sou eu, meu marido e os meus filhos. Preza, tá? Pelo bom desenvolvimento dos seus filhos, tá? Então, olha só. Nós precisamos educar os nossos filhos pequenos para que eles se tornem adultos fortes e que pensem mais no próximo. Que tipo de adulto você está formando para a sociedade? Daqui 30 anos, o seu filho vai ser que tipo de pessoa? Diante de um acontecimento como esse do Oscar, ele vai ser uma pessoa que vai sair atacando os outros, sair fazendo julgamentos. Ah, não, mas ele era negro. Eu ouvi isso, tá, gente? Chegou esse tipo de comentário pra mim. Ai, não, mas você tem que analisar o contexto. Ai, mas não pode fazer piada de doença. Ai, mas a piada foi de mau gosto. Ai, mas não. Ah, mas isso. Ah, mas aquilo. Então, assim, eu não tô aqui pra falar quem tá certo e quem tá errado. Eu tô aqui no meu perfil, onde eu falo sobre educação, sobre desenvolvimento infantil, para te perguntar qual é o futuro que você deseja para o seu filho. Você deseja que ele se torne que tipo de pessoa? Se você não lembra, volta, assiste essa live de novo. São 3 tipos de pessoa. A pessoa que sabe analisar, que sabe estudar, se aprofundar em algum conteúdo. A pessoa que só sai julgando, não estuda e sai falando o que vem na cabeça dela, fala sem pensar. Ou a pessoa que não tá nem aí pra ninguém e pra nada, ela só pensa nela. Ela não quer saber o que acontece na sociedade, porque só o que acontece com ela e com os dela que importa. Pense, reflita do que você está alimentando a mente do seu filho, tá? Gente, é isso. Deu nosso tempo, eu espero que esse conteúdo possa acrescentar aí para a vida de vocês. Peço que vocês me ajudem divulgando, compartilhe aí com os familiares, com os amigos, que isso ajuda bastante, outras famílias também, e que a gente possa ter aí uma sociedade melhor, né, para a próxima geração. É o que eu desejo para os meus filhos e eu tenho certeza que é o que vocês também desejam para os filhos de vocês, que eles vivam numa sociedade melhor. A gente sabe que vai ser difícil, a gente sabe que a tendência é piorar, mas a gente tem que fazer a nossa parte dentro da nossa casa. A gente não pode ficar de mãos fechadas. A gente precisa fazer alguma coisa. Que Deus abençoe a quinta-feira de vocês.
Um beijo grande, muito obrigada por quem participou aqui ao vivo comigo. Tchauzinho, gente. Finalizando o nosso VaptVupt. Beijo.